esporte quem era de alto rendimento. Tá? Ou seja, o esporte não era coisa para qualquer um. Esporte é só coisa para quem tem alta capacidade. Tá? E qual foi o lado bom do regime militar na escola? Foi porque ela esportivizou a educação física. No mínimo, a educação física escolar ficou mais agradável. Antes era só ginástica. E no tempo que o povo nem precisava de tanta ginástica, o povo não era gordo que nem hoje. O povo não tinha doenças crônicas como hoje. Hoje, não. A educação física escolar precisa passar a ser movimento. Tá? Mas não fazer, mas principalmente ensinar para que as pessoas façam em casa. Mas é uma discussão que eu não vou ter com vocês aqui, tá? Eu deixo essa discussão para o curso de licenciatura. Mas qual foi o lado ruim? O lado ruim da educação física escolar foi que o esporte entrou na escola num sentido muito elitista. Ou seja, a ideia é o esporte escolar, ele privilegiava apenas o atleta que tinha talento esportivo. E quem não tinha talento esportivo. Aí isso criou algumas questões muito importantes dentro da escola, que são bem, como é que chama? São bem martirizantes. Eu diria até bullying. Hoje a gente tem por bullying, algumas práticas da educação física escolar faziam muito bullying com os alunos dentro da escola. Vou dar exemplo para vocês que eu acho que vários de vocês viveram situações como essa. Opa, chegou mais um aqui. Por exemplo, estou lembrando a vocês, tá, que ninguém mandou e-mail para mim, então parece que ninguém vai questão de aparecer na gravação. Aliás, a Bia está gravando, eu já tinha esquecido de gravar. A Bia Zoéder está gravando, sempre está gravando aí. Então, o que acontece? Veja, pela lei de hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, várias práticas de educação física que eu acho que vocês viveram, ouviram, tá? Ou seriam que são crimes, ainda hoje acontece na escola. Por exemplo, que é algo mais constrangedor do que aquela situação que o menino ia dividir o time para jogar futebol. Aí, normalmente, os dois melhores iam lá para frente, aí ficava fulano, aí ia saindo. Aí aquele jogador que era o pior que tinha, ia ficando sozinho. Aquilo é constrangedor. E pior, muitas vezes, quando aqueles meninos são pequenininhos, 10 anos, 11 anos, que são bem sinceros, ainda ficam dizendo, não quero fulano no meu time, não. Então, na verdade, isso é uma situação de exclusão. Porque as pessoas criaram o conceito de que esporte é para vencer, tem que vencer. Tá? Porque a Olimpíada é isso. Só que as pessoas confundiram o processo. Na Olimpíada é para vencer mesmo. Mas quando o esporte é feito a nível recreacional, a ideia não é vencer. A ideia é diferente, é a diversão. E não a vitória. Tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu muito disso. Tá? Outra situação que é muito esquisita. E também a essa fere claramente o Estatuto do Consumidor, até porque quando é uma criança tirando o time e vai deixando os piores por fim, é a sobra. Ninguém gosta de ser sobra, né? Cantinho do mundo. Mas quando as crianças vão tirando um time, quem provoca aquela situação é um colega contra o outro, embora o professor está lá mediano. Então o professor não deveria deixar isso acontecer. Mas tem uma situação não, que é o próprio adulto constrangendo o aluno. Vou dar exemplos para vocês. Você sabe que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se o pai não pagar a escola, se o pai matricular o aluno, só pagar a matrícula, não pagar mais mensalidade nenhuma, a escola não pode tomar nenhuma atitude contra o aluno. Ou seja, a escola não pode impedir que o aluno entre, porque o pai não pagou, porque está provocando constrangimento ilegal de criança e adolescente. A escola não pode impedir que o aluno faça provas, porque estaria gerando constrangimento a uma criança ou um adolescente. E se o pai terminar o ano, não pagar nada, e o pai quiser pegar a transferência do aluno para mandar para a escola tem que dar. Mesmo que o pai não tenha pago nada. Porque, pela lei, o princípio fundamental é crianças e adolescentes não podem sofrer constrangimento. Beleza. Agora, olha só. A criança não pode ser constrangida, mesmo que o pai não pague. Só que acontece o quê? Aí chega aí na escola, aí o menino adora jogar futebol. Ele é louco de futebol. A educação física não é só futebol, a educação física tem tudo, e é para até mesmo. Jogos, danças, lutas, esportes. Só que aquele menino é louco para jogar futebol. Aí ele quer jogar futebol na escola. Aí o que acontece? A escola faz uma seleção, os melhores vão treinar no time da escola, de graça,
E os que não forem melhores, se quiser treinar futebol na escola, vai ter que pagar a escolinha. Na minha visão, você está ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque umas crianças estão tendo direito e outras não estão tendo direito. Aí vamos supor que esse menino que é ruim de bola, ele é ruim de bola, mas ele é excelente em matemática. Então ele não tem direito a fazer a matemática da escola de graça. Porque ele é bom em matemática. Mas como ele não é bom de esporte, ele não pode praticar esporte na escola. Se quiser fazer, tem que pagar. Então, tudo isso é a consequência de um problema grave no Brasil, que é quando o governo militar quis transformar o Brasil na potência olímpica e esportivizou a educação física virou um clube, onde os melhores são privilegiados e os piores não. E pior, fez uma lógica completamente invertida no esporte brasileiro. O esporte brasileiro tem competições na escola, quando chega na vida universitária, não tem nada. O Jubes é uma competição morta. Quem sabe aqui, sabe que Jubes é assim, ó, os caras vão para beber cachaça. Antigamente era só isso, hoje em dia usa droga também. Então o Jubes virou uma festa. Não é uma competição esportiva de alto rendimento. Quem está no meio sabe. E muito bem. Então o Jubes tem muito o quê? Desculpa se eu estou exagerando, e me fale se não. Mas é muito sexo, droga e rock and roll. Entendeu? E a competição é só o motivo para viajar. Então... E como é que foi para participar, professor, dos jogos aí? Como é que foi para participar dos jogos? É bom demais, é bom demais. Qualquer esporte. Treina aí corrida e vai lá e ganha a seletiva paraibana e vai embora para o jogo. Então o Jubes é uma competição hoje em dia bem deteriorada. Tem muito esporte ali. Entendeu? Deixando a brincadeira de lado. O senhor comentou sobre esse processo de exclusão dos alunos que são bons em futebol, citou o exemplo do futebol. Eu só não entendi bem a questão de não pagar. O senhor se refere à mensalidade da escola ou não pagar a escolinha de futebol que a escola oferece? Não, isso, olha só, eu falei num sentido e você me lembrou de outro, tá? Pagar a escolinha, não pagar a escolinha. Certo. Se um aluno tem direito a fazer uma atividade na escola, todos os outros têm que ter. Porque é uma escola, aquilo não é um clube, aquilo é uma escola, entendeu? Então, se o aluno não tem direito, se qualquer pai, se entrar na justiça, ganha, e da escola pode ser punido por constrangimento. Ó, meu filho paga mensalidade igual o outro tem direito a fazer isso aqui de graça, eu não tenho. Na hora que o contrato da escola é de uma escola, não é um clube, a escola não teria o direito de fazer isso. Entendeu? Mas a consequência disso é que a escola virou um clube de competição para promover a escola. Entendeu? E por quê? 5, 10, 11, 12, 15 anos não é a idade de se estar competindo. Não é o que os países que são potência olímpica fazem. O que o país que faz potência olímpica faz? O esporte forte não é o esporte escolar. O esporte forte é o esporte universitário. Então, veja que o governo militar implantou uma forma uma pedagogia de desenvolvimento esportivo que não é a melhor, porque ela esportiviza a escola em vez de esportivizar a universidade. Até que acontece no Brasil. No Brasil, criança se aposenta com 17 anos de idade. Ou antes, né? Para estudar para o Enem. E nos Estados Unidos é exatamente o contrário. Depois que você entra na hora de entrar na universidade, no ensino médio, é onde aquele menino que vê que tem talento esportivo, ele treina bastante para conseguir ir para o time da universidade. O que é a NBA? A NBA é a Série A do basquete universitário. Professor, então, de novo aqui, Rafael. A NBA é o esporte universitário, pois não? Tem uma série da Netflix, o senhor citou agora a NBA, eu acho que alguns já assistiram, que conta a história do Michael Jordan, acho The Last Dance. Não sei se... Pronto, muito boa. E dá para perceber exatamente isso, que lá nos Estados Unidos, se você quer ser um atleta... Tu fechou o teu microfone, Rafael. O microfone, acho que tu tocou aí. Pronto tá, vamos lá. Dá para perceber lá na série, pelo menos no basquete, que se você quiser ser um atleta da NBA, existe um caminho a ser percorrido, tá entendendo bem? Um caminho muito, muito, muito claro, assim, coisa que não existe no Brasil. Por exemplo,
Eu não sei a que nível é o basquete na escola, como o senhor falou. Diz que lá o pessoal não, na high school, né? Diz que lá o basquete na escola não é tão competitivo, que ele se torna competitivo na universidade. Mas aí o aluno, ele, quando é bom, ele ganha a bolsa lá na universidade, e se ele se destacar nos jogos universitários, ele participa do draft, né? Que ele vai ser selecionado por uma das franquias da NBA. Então, assim, a série, ela mostra isso de forma muito explícita, tá entendendo? Se o pessoal quiser assistir, acho que vai ter essa percepção aí também. Que é um caminho muito bem delineado para você se tornar um atleta profissional do basquete. Perfeito, mas veja onde? Depois dos 15 anos de idade. Que é justamente no ensino médio deles, que eles começam a investir no esporte para entrar na universidade e, a partir daí, seguir. Ou, na pior das hipóteses, ganhar uma bolsa da universidade. Enquanto isso, o menino aqui ganha bolsa com 10 anos de idade para ir para a escola. Aí, quando chega a 17 anos, pior. Pior. Quando chega a 15, 16 anos, aí deixa de treinar para estudar para o Enem. Pior ainda, o conceito que a gente formou o esporte na criança é tão mal feito, é tão ruim, que a gente cria o seguinte conceito. Como eu entrei na universidade, como não tem competição, eu não tenho que treinar. Isso é horrível do ponto de vista de saúde pública. Porque a criança, o menino está botando uma série aí, ó, de Last Dance, no chat. A criança que está treinando, a criança tem que ser educada na educação física escolar para a prática do treinamento físico como um fator importante para a saúde dela. Então, não é treinar para competir, é treinar para ser fisicamente ativo. Então, o conceito é muito claro nas pessoas. Não tem competição, eu não tenho mais que treinar. Porque a gente criou um conceito horrível de que o treinamento só serve para competir. Se não tiver competição, não tem que treinar. Totalmente sem lógica esse problema aí, tá? Me estou pedindo aí para dar um ok, ó. A ideia do mínimo foi fazer a chamada coletiva, tá? Então, todo mundo dá um ok para dizer assim, estou vivo, estou aqui, não estou dormindo, nem deixei ligado e fui embora passear, tá certo? Então, isso aí é a chamada, tá bom? Essa chamada é feita a qualquer hora, tá? Da aula. E a chamada automática, 3 vezes. Vou repetir sempre para ficar bem claro para vocês, viu? Então, foi um conceito muito, 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 muito mal feito que a gente criou, tá? Por causa dessa ideia de competir, porque o esporte não é só competir, tá? Aí, felizmente, nós estamos acordando para isso. E quando é que começou esse processo de despertar? No comecinho da década de 80, olha aqui no slide. No começo da década de 80, professores de educação física, esses professores que têm uma visão mais pedagógica da educação física e menos esportivas, começaram a criticar muito esse modelo de esporte que era imposto pelo governo militar dentro das escolas, tá? E chamaram esse movimento de EPT, que significa Esporte para Todos. Primeiro princípio do conceito, quebrar a ideia de que esporte é só para quem é bom. Esporte é para todo mundo, tá? Notem que era final do regime militar, né? Regime militar, a eleição que elegeu o primeiro presidente não militar, foi uma eleição ainda indireta, mas que elegeu Tancredo Neves, que morreu antes de assumir, e assumiu José Sarney, roubou até a morte, ainda rouba. Mas foi o primeiro governo, não o primeiro governo democrático, né? Mas o primeiro governo não militar desde 1964, tá? Então, era o final do regime militar. O regime militar estava enfraquecendo no Brasil, a democracia estava fazendo valer. Aí, então, esses professores, muito de universidade, começaram a falar alto nessa questão, tá? Veja que eu vou dar para vocês agora um balanço político do esporte, tá? De 80 até o governo Lula, tá? Então, o que aconteceu? Esse movimento chamado EPT, Esporte para Todo, baseado em cartas internacionais, como a da Unesco, por exemplo, tá? Que redirecionava o esporte para maiores parcelas da sociedade. Ou seja, primeira questão, quebrar o conceito de que esporte é só para ser feito por atleta. Esporte é para ser feito por todo mundo. O que é que esse movimento conseguiu ainda a nível de governo federal, mesmo militar? Um programa em que o governo federal dava dinheiro para as prefeituras
E as prefeituras contratavam profissionais de educação física e estagiários, ou seja, alunos, tá, de alunos universitários, para, aos domingos, fechar a rua de vários bairros, fechava a rua para o trânsito, e os profissionais de educação física iam convidar toda a população daquele bairro para ir brincar na rua. As pessoas tinham um conceito que para jogar vôlei tinha que ter uma rede, 2,42 metros, uma quadra linda, porque é aquilo que se via nas Olimpíadas. Aí a pessoa, não precisa não, pode ser uma bola de dente de leite, aquelas bolas de borracha, né? Pode ser uma corda amarrada de um poste de outro da rua. Não tem que ser 6, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10. Então, na verdade, o próprio governo financiou um projeto em que ia mostrar às pessoas, fazer as pessoas perceberem que esporte não precisa ser feito apenas por alto rendimento. Qualquer um pode jogar. Então, isso era o conceito desse movimento EPT. Tá? Só que aconteceu uma coisa muito interessante. O governo ainda era militar e o governo sacou uma segunda intenção nesse projeto, tá? Uma intenção maliciosa, que era o quê? As pessoas iam lá para o povão, fazia aquele jogo, o povo adora jogar, né? É aquela coisa, o esporte provoca um bem-estar na gente e a gente associa aquilo com aquilo que tem a ver com o esporte. As pessoas começaram a fazer o quê? Campanhas políticas dentro desses movimentos. Tem coisa melhor do que você tirar o povo das suas casas, botar numa praça, numa rua, quantas pessoas se atingem ao mesmo de uma vez só? Então, era vereador, era prefeito, era todo mundo se aproveitando do EPT e desse programa de brincar na rua para fazer campanha política. Curiosamente, aconteceu uma coisa muito interessante também, viu? Olha o nome do programa, ó. EPT. Ou seja, o partido PT está aqui dentro. E não por acaso, pessoas ligadas ao PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, que viria a nascer depois do regime militar, e ao PT, que já era um partido crescente, né? Aquelas greves do ABC Paulista, que Lula era o grande líder, entendeu? Teve um conceito, alguma coisa aí aqui dentro. Aquela coisa que a gente chama de propaganda sublimar, entendeu? Então, o governo militar sacou, entendeu? Sacou a tendência maliciosa por trás de uma ideia maravilhosa e rapidamente cortou o financiamento para o EPT. Aí morreu o EPT. Tá? Então, o EPT, que era uma coisa que estava começando a ganhar corpo, voltou a ficar somente no campo da ideia, do livro. E, de qualquer maneira, a formação de vocês, ali na década de 80, 90, ganhou muito esse contexto. Tá? De esporte não é só para... Só que veja que hoje a escola ainda não assumiu completamente esse modelo novo. E pior, ainda mantém aquele conceito de competição dentro da escola. Tá? Escola para competir, escola contra escola. Isso vem mudando super bem. Tá? Agora, outra, vamos chamar assim, de prova da burrice, que esse negócio não dá certo, e está estimulando a competição dentro da escola, é um fato muito simples. Todo o alto rendimento prescinde necessariamente de quê? Prescinde necessariamente de muita gente praticando. Por exemplo, o Brasil nunca foi um senhor modelo de esporte de alto rendimento olímpico. Mas o Brasil sempre foi uma potência mundial no futebol. Por quê? Porque todo menino chuta uma bola. Todo menino quer ser jogador de futebol quando criança. Todos, e não todos, 95% da população brasileira. Então, por mais que não tenha um modelo bem feito no Brasil de seleção desportiva, mas no futebol, espontaneamente, surgem os talentos. Isso quer dizer, então, que se no Brasil todo mundo jogasse vôlei, todo mundo jogasse handebol, todo mundo jogasse basquete, sairia talento esportivo no basquete, no vôlei, no handebol, tanto quanto sai no futebol. O brasileiro não joga mais futebol do que outro esporte. O brasileiro tem as mais diversas habilidades, mas como no Brasil todo menino joga futebol, aparecem grandes talentos no futebol. Aí o que acontece? A escola elitizar, dizer assim, ó, quem é bom tem uma bolsa, quem é bom não precisa pagar. Obviamente que você está inibindo a prática esportiva no Brasil. Então, quanto mais eu elitizo até 15 anos de idade, que
de 5 a 15 anos de idade, é quando você descobre o talento esportivo, menos o menino joga. Porque ele diz, eu não sou bom, eu não jogo. E quanto menos o menino joga, menos grandes talentos aparecem. Então, é literalmente meio esquisito. Enquanto isso, o que os países comunistas fizeram na Guerra Fria e que viraram potência olímpica? Foi Cuba e foi a antiga União Soviética. Na educação física escolar, não tinha competição. A educação física era uma disciplina levada muito a sério na escola. Todo bimestre, ou semestre, ou mês, todos os meninos praticavam todas as modalidades. Olha a diferença de modelo. A escola não tinha competição. Praticava tudo. Todo menino praticava tudo, obrigatoriamente. Na Rússia, até o xadrez, né? Todo mundo sabe que os russos são melhores enxadristas do mundo. Os melhores enxadristas do mundo são os russos. Então, se jogava xadrez, se praticava educação física, tudo quanto é esporte. Aí eles tinham chamado centro de treinamento nos bairros. Aí os meninos que destacavam na educação física escolar eram convidados a ir treinar no centro de treinamento. Aí eles começavam a ser formados como atletas. Então, ou seja, o Brasil não. O Brasil quis que a escola fizesse tudo. Descobrisse o menino, formasse o menino, competisse o menino, fizesse competição com o menino. Tudo doido. Tudo muito errado. Entendeu? Então, foi uma situação muito pouco inteligente. Mas o que mais chama a atenção é a lentidão para modificar esse regime, esse modelo. Tá? E as escolas ainda, muitas escolas ainda estão querendo insistir que é um clube. E não é um clube, é uma escola. Tá? Então, enquanto isso, aconteceu uma coisa muito interessante. Aquilo que o educador físico deveria ter ensinado na escola, que esporte é, antes de mais nada, bem-estar, saúde e lazer. Eu digo assim, esporte é saúde física e mental. Tá? As pessoas aprenderam por conta própria. Ou seja, a escola não ensinou, eu aprendo sozinho. Foi o que aconteceu? Naturalmente, foi criando a população mundial, o Brasil incluído, foi criando uma mentalidade muito diferente, de que esporte não precisa estar competindo. Esporte é para fazer. Do que é que eu estou falando? Do maior fenômeno, que eu diria, esportivo do século XXI, até o momento. Não foi Michael Jordan, não foi Hamilton, está sendo hoje, já é hoje, né? Praticamente o melhor piloto da história, o maior vencedor da história da Fórmula 1, só precisa ganhar mais uma corrida para isso. Não foi Messi, mas foi o grande aumento de pessoas participando de competições sem ser para ganhar, apenas para se divertir. Que eu tenho chamado de atletas recreacionais. Onde é que está sendo extremamente bem visto, fácil de ver? Nas corridas de rua. Então, o mundo inteiro desenvolveu, a população do mundo inteiro começou a tomar gosto para participar de corrida de rua. Por que corrida de rua? Não precisa de professor de educação física, não precisa juntar gente, não precisa de estrutura feita pelos prefeitos na cidade. Eu só preciso de um tênis e correr, treinar e me inscrever nas corridas. Então, as corridas viraram o maior... Eu digo que a corrida de rua, mas não é só a corrida de rua, tá? É o esporte recreacional, é o maior fenômeno esportivo do século XXI. Eu diria que, isso é uma visão visionária minha, tá? Se a Olimpíada, que é um evento de alto nível desportivo, só de elite, virou o maior fenômeno cultural da humanidade no século XX, o esporte recreacional vai se transformar no maior fenômeno cultural do século XXI. Por um motivo muito simples. Você tem ideia? Se alguém tivesse a ideia de fazer uma Olimpíada Mundial, uma Olimpíada mesmo, só para recreacionais, só tem um problema. Cidade nenhuma do mundo comportaria. Ou seja, o evento é tão gigantesco que não cabe. Talvez tenha que fazer assim, ó. Jogos mundiais só de futebol, recreacional. Jogos mundiais, só aí quem vai... Infelizmente, tem um problema aí, né? Vai quem tem dinheiro. Mas eu não duvido nada que isso aconteça daqui a pouco. Algum empresário vai investir e ganhar muito dinheiro nisso. Ó, Jogos mundiais. Então, vamos fazer o quê? Os jogos têm que ser gigantescos, né? Muita gente, porque a ideia é não privar a inscrição de ninguém. Mas já pensou se tivesse aqui, tivesse agora um jogo mundial de futebol de pelado, futebol. E quem tivesse dinheiro ia se inscrever,
para jogar país contra país. Aí tem o Brasil A, Brasil B, Brasil 1000. Quantas pessoas se inscreveriam? Quanto dinheiro se ganharia com isso? Então, eu não duvido que daqui a pouco surja isso, tá? Pessoas vão fazer uma competição mundial com grande repercussão de mídia e tudo mais, e se brincar, viu? Vai abafar as Olimpíadas, porque o sucesso de mídia vai ser muito maior. Tem muita gente jogando. Então, eu trato isso, o esporte recreacional, como o maior fenômeno cultural da história da humanidade. Desculpa, a maior revolução do treinamento esportivo no século XXI. Tá? Desse século XXI. E pior, chato e isso deveria ter sido ensinado pelos professores de educação física nas escolas. O esporte pelo esporte. Claro que o cara que está lá na corrida de rua, ele quer ganhar. Mas ele não, ganhar e competir não é o sentido de treinar. O sentido de treinar é o bem-estar. Aí, já que eu treino, eu vou lá e compito. Por exemplo, um aluno nosso, ele está fazendo um projeto, que foi interrompido pela pandemia, que a ideia ele quer fazer um estudo para ver quanto exercício emagrece. Só que é um estudo diferente que ele vai fazer. Ele vai chegar ali em Taço, aqui na praia, você conhece, né? Aquelas consultorias de corrida. Aí tem Taço, tem Zeca, são as duas maiores consultorias de João Pessoa. Então a gente tem uma boa afinidade com o Taço. E o Taço vai abrir uma filial da equipe dele. O que é a filial? O nome da equipe é Correr para Emagrecer. O projeto é Correr para Emagrecer. É uma equipe de Taço que só pode se inscrever quem tiver gordinho. E os gordinhos vão pagar metade do preço dos outros. Aí vai ter uma equipe de gordinhos cuja meta não vai ser exatamente emagrecer. A meta do gordinho é conseguir participar de uma corrida de 3 km, depois de 5, depois de 10, 21 e por aí vai. Então, são gordinhos que vão passar a treinar não para emagrecer, mas para conquistar sucesso recreacional, esportivo. Aí a gente sabe que, por tabela, uma pessoa que está treinando para emagrecer, quando não emagrece, desiste. Mas uma pessoa que está treinando para competir, consegue. É muito mais fácil conseguir correr 3 km do que emagrecer. Então, a ideia da gente é fazer as pessoas ficarem no esporte por muito tempo, porque a gente está mudando o foco. O foco deixa de ser emagrecer e passa a ser participar de corridas. Aí a gente espera que a desistência seja muito menor e, consequentemente, a gente consiga emagrecer o povo mais, porque eles ficaram mais tempo, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui no chat, que é conversando aqui comigo. Por falar em corrida, eu já está de fazer uns 5 km, se os carros permitirem. Ótimo, beleza. Vamos correr, Rafael. Eu adoro correr. Então, quem sabe a gente pode montar uma aula prática de correr na praia. Todo mundo de máscara. Tá? Uma ideia que eu teria hoje era fazer uma corrida de rua, obrigatório o uso de máscara. Quem tirasse a máscara era desclassificado. E você assumiria um compromisso de saúde pública de que você não poderia tirar a máscara em momento algum. Isso quer dizer que ninguém ia poder correr se matando. Essa corrida não teria primeiro lugar, nem segundo lugar, nem terceiro lugar, não teria nada. A corrida não poderia ter classificação. Ia botar só o tempo, porque todo mundo gosta de ver o tempo que participou, que fez a prova. Todo mundo ia ganhar medalha, como já é, mas não teria classificação, tá? Essa questão de fazer a corrida via universidade, a gente aqui, tá? Eu só não posso fazer porque, teoricamente, eu estou proibido, né? Que a universidade não está permitindo aglomeração, tá? Mas quem sabe eu converso aí com o povo lá que está trabalhando na universidade e a gente podia fazer uma corrida da turma, obrigatório uso de máscara. Então, por exemplo, eu já me testei, tá? Eu tenho uma máscara, aquela máscara comum, eu consigo pedalar e não consigo correr. Mas tem um material chamado neoprene, vou até anotar aqui, ó, neoprene. É um tecido legal, só que é mais fininho um pouco, aí eu consigo correr. Só que acontece o seguinte, normalmente nos meus treinos, eu corro entre... Cada quilômetro eu faço para 4,20 até 5,20. Depende do meu ânimo do dia. O que é que eu percebi? Se eu correr de 4,30 para cima, eu consigo correr com máscara. De 4,30 para baixo, eu não consigo... Eu tenho que baixar a máscara. Só que 4,30 é um ritmo muito bom para mim. Então, ou seja, eu consigo correr o tempo inteiro, eu não preciso ter a máscara para correr. Pelo menos essa máscara de neoprene. Só que eu não vou
obviamente, correr mais forte para ser obrigado a tirar a máscara, entendeu? Então, eu estou indo correr na praia, tem gente demais, mais do que eu achava que teria, mas eu corro o tempo todo de máscara, tá? Aí, se eu quiser correr para menos de 4 dias, eu tenho que fazer? Procurar um lugar ali para o lado do Bessa, ou ali para cima, ali para o lado do... aquele antigo... aquela ladeirona que tem, né? Final do Cabo Branco. Como é? Estação Ciência, que ali tem bem menos gente. Aí lá, se eu quiser correr mais forte, eu tenho que correr ali em cima, que vai ter menos gente, tá? Mas então, assim, eu faria isso, uma corrida de rua, onde todas as pessoas, na inscrição, assumiam o compromisso de que iriam usar máscara, que iria dosar seu ritmo, para não ser obrigado a tirar máscara, e que não teria classificação nessa corrida. A organização não forneceria o resultado da corrida de classificação. Você no máximo iria ficar sabendo do seu tempo, mas sem aparecer lá na internet o tempo dos outros. Você só conseguiria ver o seu tempo. É uma coisa diferente, tá? E muito nesse sentido do recreacional, do competir do recreacional, beleza? Então, voltemos aqui. Quando eu estiver aqui aqui, ó, que eu não estou vendo vocês, que alguém quiser escrever alguma coisa aí, me avise que eu volto aqui para ver vocês, viu? Então, o EPT morreu muito porque houve também, mais uma vez, o esporte foi usado ideologicamente. O povo começou a usar o EPT para fazer campanha política, de eleição de prefeito e vereador que estava lá junto ao povo, tá? Então, morreu o EPT. Mas ficou viva a ideia de que o esporte não é feito para competir. Só, tá? Aí, o que aconteceu? Os próprios livros de treinamento esportivo, que tinha esse conceito aqui, ó, mudaram o conceito de treinamento esportivo. Então, quando você vai pegar um livro de Tubino, de 2003, você vai ver que ele já traz um novo, mesmo ele trazendo o conceito do século XX, ele já trouxe um conceito moderno de treinamento esportivo. Que esse conceito aqui, lembrando, é o conceito só para o atleta de alto nível. Esse conceito aqui diz que o recreacional não existe. Tá? Aí criou um conceito baseado no seguinte, que no esporte, eu preciso privilegiar aquelas pessoas que têm alto rendimento, tá aqui, ó. Eu devo privilegiar o alto rendimento, a pista de borracha, material esportivo de alta qualidade, mas eu também devo prestigiar o esporte de lazer, tá aqui, ó, velhinho remando, tá? E o esporte educação, e que o esporte educação, que é dentro da escola, não tem nada a ver com o esporte de rendimento. Ou seja, diferenciar esporte de rendimento, esporte de lazer e esporte de educação. Aí, o próprio Tubino criou esse novo conceito de esporte, ó, de treinamento esportivo. Vamos ver aquele antigo, ó. É tudo voltado para o alto rendimento, ó. Levar o ser humano ao máximo de suas possibilidades físicas, né? Porque vocês são atleta, né? Aí vamos ver agora. Olha o novo conceito. O treinamento esportivo é o conjunto de procedimentos utilizados na preparação de pessoas ou atletas. Olha que mudou aqui, ó. Não é só do atleta, é de pessoas ou atletas. Em vez de ser para o máximo desempenho esportivo, passou a ser assim, ó, para as diversas perspectivas do direito à prática esportiva. Veja que é uma coisa democrática, né? Sociológica. O que é esse direito à prática esportiva? É o atleta de rendimento, ter o direito de desenvolver o máximo seu potencial, mas é o velhinho ter o direito de praticar exercício físico. Ou participar de uma corrida de rua. Tá? Então, modificou completamente. O início do século XX veio com esse novo conceito de treinamento esportivo. Tá? Que até hoje, professores de educação física ainda não têm, nas escolas. Aí o povo aprendeu sozinho. Os adultos aprenderam sozinhos. Em vez de aprender na escola, os adultos aconteceram. Tanto é verdade que qual é a maior faixa etária dos participantes de corrida de rua? É o povo aos 40, pessoas de 30, 40, 50 anos. E acontece um fenômeno super curioso. Se você pegar um resultado de um corrida de rua, tem lá os 10 primeiros, são atletas de alto nível, são pessoas jovens. Tirou aqueles 10 primeiros, se você olhar, é muito curioso. Quem tiver a oportunidade, olha. Quando você vai ver, no povão, os tempos do povo de 40, 50 anos é melhor do que o tempo do povo de 20 e 30 anos. Por quê? São pessoas que normalmente já são aposentadas, já estão estabelecidas na vida, têm mais tempo de treinar e participam. Tem muito mais gente inscrita de 40 anos para cima nas corridas de rua do que de 20 a 40 anos.
Por quê? Justamente o reflexo disso. O povo aprendeu aquilo que a escola deveria ter ensinado. Se a partir de hoje, toda escola passar a ensinar isso para os meninos da educação física, o que vai acontecer? Um monte de meninas do GEL, do Motiva, das escolas particulares, se inscrevendo nas corridas de rua. Aí vai empatar com o povo de meia idade e os idosos, inscritos nas corridas. Porque o povo aprendeu sozinho aquilo que a escola deveria ter ensinado. Tá? Professor, pois não? O senhor citou mais cedo sobre o alto rendimento na escola, né? Que quando chega aquela idade que você vai para a universidade, você para de treinar porque chega na universidade não tem mais competição. Eu, particularmente, eu sofri com isso. Porque eu como me formei na escola com 1 ano de atraso, quando me mudei de uma cidade para outra, eu perdi a escola, aí eu era sempre 1 ano atrasado nas turmas da escola. Eu, quando fazia o 3º ano, eu já tinha idade estourada para os jogos escolares. Então, eu parei de treinar, porque eu sempre treinei em alto nível, para futsal e para futebol. Eu parei de treinar porque eu estourei a idade. Não fazia mais sentido eu treinar se eu não ia jogar, tá entendendo? Isso, aí quando chega... Aí na época eu entrei na universidade, inclusive na UFPB, e quando eu cheguei na UFPB não tinha time de futsal, não tinha time de futebol, não tinha nada. Aí eu fiquei assim um tempo de uns 5 anos sem mal tocar numa bola. Eu jogava uma peladinha ou outra, mas treinamento mesmo, assim, encerrei completamente. Ou seja, a educação física, ele desensinou a fazer esporte. Exatamente. Fez o contrário. Aí, como dizia o meu antigo treinador, atleta no Brasil se aposenta com 17 anos. E a profissão que se aposenta mais cedo. 17 anos não tem mal o que fazer. Porque a gente tem um conceito que só tem sentido treinar se for para jogar, para competir. E o conceito não deve ser esse. Você deve treinar porque treinar é bom, é agradável, você se sente bem, tem mais saúde, tem mais disposição. Aí, já que treina, vamos competir. Aí, competir para caber todo mundo, tem que tirar o conceito de vencer. O competir é a diversão. E não, o fim, o objetivo da competição não é competir. O objetivo da competição é se divertir. Não é ganhar, é se divertir. Tanto é que hoje, na prática, enquanto os atletas de alto nível correm para ganhar dinheiro, o resto todinho paga para correr. São Silvestre, 30 mil inscritos. Quantos de elite? 1.000. Então, 29 mil pessoas pagam a São Silvestre, paga R$180 para se inscrever, e daquelas 30 mil pessoas, eu imagino que umas 15 mil tem que viajar para ir para São Paulo, que não mora em São Paulo. Então, hoje em dia, você paga para se divertir, paga para competir e não ganha para competir. Ganha porque compete. É uma total mudança de conceito, tá? Então, o Tubini criou esse conceito aqui, ó, que é muito importante, tá? Eu não vou aprofundar muito com vocês, porque a ideia, mas na licenciatura eu aprofundo bastante. Veja, tem o esporte educação, tem o esporte lazer e tem o esporte de alto rendimento. Então, são 3 níveis. Isso aqui abarca todas as pessoas, tá? Vamos lá, vou tirar aqui para ver só o esporte e educação. Dentro da escola, não é lugar de fazer esporte. Não de competição. Desculpa. Escola é lugar para se fazer esporte, mas não de competição. Aí, por isso que o esporte escolar é dividido em 2. Ó. Esporte educacional e esporte escolar. Qual é a diferença? Esporte educacional é a educação física escolar. É onde o professor de educação física vai ensinar a pessoa a desenvolvimento motor de habilidades técnicas, qualidades físicas e base psicomotricidade. Porque a pessoa vivenciando um esporte vai jogar. Então, quem sabe jogar handebol, passa ali na prévia, um grupinho jogando handebol, vai ter vontade de jogar. Mas quem nunca jogou handebol, não tá nem aí para isso. Entendeu? Como agora eu tenho assistido muita série Netflix, né? Nem Netflix eu tinha, mal conhecia. Aí minha filha já tem 10 anos, já começou a entender das coisas, e pediu para eu instalar em dezembro do ano passado. Aí eu instalei, gostei, né? Em quarentena, né? Aquele tempo que eu gastava nos deslocamentos, agora é o tempo que sobra à noite, eu termino assistindo. Aí eu estou assistindo eu gosto de tênis, e estou assistindo um seriado que é de um menino que joga tênis. Aí minha filha agora começou a gostar de tênis só porque assistiu. Imagina se ela praticar na escola, só porque está assistindo uma série. Aí já está motivado para aprender tênis, para jogar tênis. Então, aí aquilo. A escola deve fazer, o menino que sai da escola, ele deve ter vivenciado um pouquinho de tênis, dança, judô, basquete, handebol, jiu-jitsu. Porque aí a chance que, se ele praticou um pouquinho dessas coisas, se ele não tinha pressão, tem que ganhar, era praticar por diversão.
E ele criou o conceito de que pratica aquilo para se divertir dentro da escola, a chance de ele começar a querer fazer alguma coisa daquilo que na escola depois de adulto é bastante grande. Tem vários estudos que mostram assim, ó, filhos de pais que são ativos têm muito mais chance de ser ativos no futuro. Ou seja, crianças que vivenciam atividades físicas têm mais chance de não serem sedentárias quando forem adultas. Porque elas têm um repertório dentro dela. Tá? Só que aí a escola vai ter aquele menino que é talentoso. E a ideia desse conceito não é dizer assim, ó, acaba com o esporte dentro da escola. Não, está aqui, ó, para diversas perspectivas do exercício, de pessoas ou de atletas, do direito à prática esportiva. Então, eu não vou agora, se antigamente a escola privilegiava os talentosos e desprezava os não talentosos, eu não posso fazer o contrário. Eu não posso agora privilegiar os não talentosos e desprezar os talentosos. A escola deve trabalhar para desenvolver o potencial dos talentosos. Então, assim como a escola deve desenvolver o potencial daqueles meninos que são ótimos em matemática, em danças, em artes, em texto, em literatura, também a escola deve privilegiar o desenvolvimento máximo daqueles meninos que têm talentos esportivos. A escola é dever da escola desenvolver os potenciais. São chamadas hoje a teoria das inteligências múltiplas, né? Que o ser humano tem várias inteligências: inteligência intelectual, inteligência interpessoal, intrapessoal, cognitiva, e uma das inteligências é a inteligência motora. Então, para aqueles meninos que têm uma grande inteligência motora, a escola também vai fazer o quê? Vai fazer o esporte escolar, ou seja, esses meninos vão treinar a modalidade esportiva, mas não deve ter um sentido de competição. Quer dizer, desculpa, tem um sentido de competição, mas não tem um sentido de alto rendimento. Aí eu vou contar agora um pouquinho de política, tá? Para antecipar isso aqui, ó. Mas eu tenho um slide só para isso daqui a pouco. O que aconteceu? Os profissionais de educação física, especialmente professores universitários, aquelas pessoas que escreviam livros, elas desenvolveram essa ideia aqui, esse conceito, que a escola vai ter a competição, mas não a competição visando a vitória. Tá? Então, para aqueles que não são tão bons, brincar de handebol, basquete e vôlei. Para aqueles que são talentosos, competir, mas o foco retirado do ganhar. Aí o que aconteceu? Em 2002, o PT assume o governo brasileiro. E isso vai durar até 2018, como vocês bem viram. Né? Então, como muitos dos pensadores que defendiam essa ideia eram ligados ao PT e ao PCdoB, e durante todo o governo PT, naquelas negociações que se fazem políticas, o Ministério do Esporte era do PCdoB, então, pessoas que tinham esse conceito de esporte, muitos ligados ao PCdoB, implantaram no Ministério do Esporte essa nova visão de esporte. Tá? Não estou aqui, por favor, jamais eu vou estar defendendo qualquer ramo político. Eu só tenho uma defesa política que eu faço no Brasil. A única defesa que eu faço é assim, ó. Nós somos vítimas de nós mesmos e da nossa falta de educação política. Enquanto na Dinamarca a população reclama porque os políticos têm direito a usar um ticket para andar de metrô de graça, aqui no Brasil o político faz o que faz e a gente ainda gosta deles. E minha única concepção política é: o brasileiro tem uma formação política tão ruim, mas tão ruim, que um marginal rouba o celular da gente. Muitas vezes esse cara é vítima do sistema político. Ele não é o vilão, ele é a vítima. Ele rouba porque foi trabalhado para isso. A gente quer matar o cara, e se pegar, mata mesmo. Enquanto isso, os políticos roubam muito mais da gente, tira muito mais saúde da gente, tira muito mais educação da gente, tira muito mais dinheiro da gente, e a gente ainda defende eles. Pronto, é a minha única concepção política. Tá? Então, eu não estou com qualquer concepção, eu estou falando de história, fato. Tá? Então, o PT assumiu, pessoas do PCdoB assumiram o Ministério do Esporte e criaram esse conceito. O que é que eles mudaram de cara? Antigamente, os JEBs, que eram os Jogos Escolares Brasileiros, era uma competição eminentemente de competição mesmo, de vencer. E era uma coisa sem lógica. Teve uma competição que eu fiquei, meu Deus, que coisa sem lógica. Eu era atleta, estava
tinha um bom desempenho, e a Confederação Brasileira de Atletismo, todo ano, fazia o Campeonato Brasileiro, infantil, juvenil, tal, e etc. Só que para o Campeonato Brasileiro só iam os 8 melhores do Brasil. Para economizar dinheiro, né? Então, a Confederação Brasileira, o Campeonato Brasileiro, era uma competição de elite. Só iam os 8 melhores do Brasil. E nesse ano eu estava em quarto, então eu estava garantido para o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro era no Rio de Janeiro. Só que teve algum problema financeiro e eles quiseram economizar dinheiro. O que é que eles fizeram, então? Como o GEBS era em Brasília, então eles botaram o Campeonato Brasileiro na semana posterior, também em Brasília. Porque quem estava na elite do Campeonato Brasileiro também estava, né, no GEBS. Aí eu fui para o GEBS, que era uma competição até 18 anos, eu tinha 15, e já fiquei lá e participei do Campeonato Brasileiro, que era uma competição até 16 anos, só os 8 melhores. Então fui para os dois. E eu fiquei sem sentido, pô, vou viajar para fazer duas competições? Então o GEBS era uma competição competitiva, de vitória, e o brasileiro, então era redundante, eram duas competições iguais, praticamente. Tá? Aí o Ministério da Educação mudou esse negócio. Ó, o GEBS deixou de ser uma competição de... Como é escolar, não tem sentido, tá? O foco é vencer. O foco é participar. O que é que eles mudaram? Muito simples. No atletismo não foi possível fazer isso, mas no esporte coletivo, antigamente, quem ia para o GEBS era a seleção paraibana. Então, a Secretaria de Educação do Estado constituía um técnico. Esse técnico fazia uma seleção dos melhores atletas e iam para o GEBS. A partir de 2004, mais ou menos, o GEBS mudou bastante. O GEBS era uma única competição até 18 anos. O GEBS ficou agora, o GEBS até 13 anos, se eu não me engano, e o GEBS até 16. São dois GEBS, não lembro bem como é. Algum de vocês pode saber melhor do que eu. Mas o fato é que agora mudou tudo. Para garantir uma maior participação de mais gente no GEBS, e para garantir que não só os melhores quem fosse, até que os melhores vão ter o Campeonato Brasileiro de Basquete, para os melhores, então o GEBS mudou. Quem vai para o GEBS não é a seleção paraibana, é a escola campeã estadual. Então, todo ano tem os jogos escolares nas cidades, ou nas regiões, na verdade. Aí, quem ganhar os jogos lá de Campina Grande, lá do Sertão, lá do Brejo, aí vem para João Pessoa. E quem ganhar os jogos aqui em João Pessoa vai para o GEBS. Não quer que isso muda? Muda um monte. Por quê? Deixa eu olhar se eu estou online. Está um silêncio, Tom. Como é a escola que vai? Vamos supor que quem ganhou esse ano foi qualquer colégio lá de Campina Grande. CAD. Escola de Campina Grande. É comum elas ganharem alguma modalidade. Então, só que lá no CAD, só tem 2 meninos da seleção paraibana de futsal, por exemplo. Ou de basquete, o que for. E os outros 10 ou 12, tá, nunca iriam para uma viagem de competição. Porque eles nunca atingiriam o nível de seleção paraibana. Mas eles vão para a viagem. Resultado, o nível dos jogos cai lá para baixo. Porque competição deixa de ser o foco. Então, eles vão representando a Paraíba, mas no fundo é a escola. Então, em vez de a seleção paraibana, por exemplo, basquete, tem 2 meninos do CAD, 2 meninos do Motiva, 2 meninos do GEL, 1 menino do Escola Estadual. Não são eles que vão. Quem vão são todos os alunos que ganharam lá o GEBS por aquela escola. Então, muito menino que não queria participar de uma competição nacional vai participar. O que é que o GEBS fez? Privilegiou a participação de meninos que nunca teriam oportunidade de viajar, que para um menino de 14, 15, 16 anos ir para uma competição nacional, é uma cultura fantástica. Eu sei o que é isso. Quanto aquilo marcou a minha vida. Quanto aquelas viagens marcaram a minha vida. Então, mudou completamente o conceito. Ó. Competição de alto nível não tem nada a ver com a escola. Tá? Aí tem o esporte de lazer, que a ideia é fomentar agora, né? Uma coisa que a gente está vendo aqui, João Pessoa, não sei se vocês já perceberam, está se criando muitas ciclovias, o que eu acho que é uma apelação, porque tem lugares que... Eu adoro bicicleta, eu pedalo bicicleta, sou totalmente a favor da ciclovia. Mas para vocês que não foram na universidade esses anos, esses dias, esses meses, uma vez por semana eu vou para a universidade, aquela rua do Castelo Branco que leva ali, aqui, da Epitácio,
até a universidade, quando chega ali depois do Miramar, virou uma ciclovia. E a volta também. Só que aquela ciclovia ali na volta, pegando a universidade até aí para as pessoas, não cabe na ciclovia. Ficou uma via só. Resultado, 6 horas da noite ali já é um congestionamento terrível com 2 faixas do carro. Imagina agora com uma faixa só. Eu não sei o que foi dentro dos caras de fazer uma ciclovia ali. Entendeu? Aí eu fico desconfiado, né? Em plena época de eleição, né? Os caras estão investindo em ciclovia para dizer, ciclovia, ciclovia, ciclovia. Aproveitando como é que chama? A quarentena, né? Que tem pouco carro. Aí quando o ano que vem que voltar os carros tudo no meio da rua, já resolveu a eleição, os caras, não deu certo não, tira a ciclovia. Entendeu? Então, eu estou desconfiado, espero que não, tá? Mas que eu uso o dinheiro público para ganhar voto. Mas, de qualquer maneira, independente disso que eu vi ali em alguns lugares que eu vi que não cabe uma ciclovia, mas votaram à força, entendeu? Isso é uma das propostas de todo o governo, é favorecer espaço para as pessoas praticarem exercício. Seja na ida ao trabalho, muitas pessoas estão indo ao trabalho de bicicleta, e aumentou muito, né? Você sabe que isso é uma matéria agora que os mercados que não caíram com a pandemia, que pelo contrário, aumentaram, né? Então, fabricante de álcool rica, os caras estão ficando ricos, né? E um dos mercados que melhorou muito com a pandemia foi justamente a venda de bicicletas. Aí mostrou que a venda de bicicleta parece que triplicou agora na quarentena, e que na cidade que foi feita a matéria, não lembro qual foi a cidade, hoje em dia você só compra bicicleta por encomenda. Você vai comprar uma bicicleta na loja, não tem. Aí você faz a lista de espera para receber sua bicicleta. Porque a indústria não deu conta de tanta gente comprando bicicleta. Tá? Por quê? Rua mais vazia, sensação de segurança no trânsito e a sensação de segurança diminuída ao andar dentro de um ônibus. Então, pessoas que iam de ônibus, agora estão indo de bicicleta para o trabalho. Isso é excelente. É um legado bom, digamos assim, da pandemia, tá? Muito mais pessoas praticando atividade física no deslocamento ao trabalho. Então, isso aqui é o chamado esporte de lazer. Tá? E, finalmente, aí sim, o esporte de alto rendimento. Então, na verdade, o que aconteceu? Quando o PT assumiu, criou o Ministério do Esporte, que morreu agora, né? Foi extinto nesse governo atual. Não quero estar dizendo que o governo foi bom nem ruim, tá? Você nunca vai me ver discutindo política. Para a eleição de reitor, por exemplo, agora, eu só mandei uma mensagem no dia da eleição para os meus alunos do grupo de estudo, porque um colega meu que defendia uma certa candidatura, Alexandre, faça, divulgue, não peça voto, não, só mostra isso aqui para o povo. Aí eu mostrei, tá? Encaminhei uma mensagem. Mas eu não tenho afinidade política, não. Política partidária, não. Tá? Então, o Ministério foi criado no governo PT e ele tinha uma estrutura bem interessante, que era assim. Ó. Era o Ministério do Esporte, esse modelo que eu peguei é de Orlando Silva, que roubou também, né? É um dos processados aí da Lava Jato. Aí tinha a Secretaria Executiva, tal, e tinha aqui o braço operacional do Ministério. Olha o que era o braço operacional do Ministério. Está aqui isso aqui também, viu? Estrutura do Ministério. Tudo que eu estou anotando aqui no papelzinho, ó, são as questões. Eu vou transformando a aula em questões, tá? Já que agora é avaliação contínua, tá bom? Aí eu vou mandando as questões, vocês vão respondendo, tá? Então, a estrutura do Ministério, que era até o governo Lula, tá? E como é agora, quem vai me dizer são vocês, tá bom? Então, tá aqui, ó. Secretaria Nacional de Esporte Educacional, e toda a secretaria tinha um dinheiro, né? E transformava aquilo em projeto. Qual foi o projeto desenvolvido aqui? Foi o chamado Projeto Segundo Tempo. Não sei se vocês chegaram inclusive, a trabalhar nesse projeto. Tá? Acho que não, vocês são bons novos na educação física. Projeto Segundo Tempo pagava professores e alunos de educação física do curso para fazer o menino que estudava de manhã ir para a tarde ficar brincando lá. Não podia ter competição. Tá? A ideia era o menino jogar handebol, basquete, vôlei e lanchar. Ou seja, a ideia do projeto era oferecer uma refeição para as crianças, já que se sabe que na escola pública comer é um problema, e profissionais de educação física e alunos do curso de educação física oferecia esporte de lazer dentro da escola, que é o esporte educacional. Tá? No turno oposto. Por isso que o nome do projeto é Projeto Segundo Tempo. Primeiro tempo era a escola comum, segundo tempo era a escola normal. Aí tem um outro projeto agora,
que a ideia também é segurar o menino o dia inteiro dentro da escola. Eu esqueci o nome do projeto. Se alguém disser, souber, por favor, me diga aí, tá? Fala por voz, que no momento eu preciso manter esse slide aqui para vocês. Aliás, eu acho que aqui, vocês estão vendo o slide? Só fica pequeno demais, né? Pronto, aí se ficar pequeno... Pronto, a Raíssa aqui já disse que o nome do projeto é Escola Integral. Só que agora a Escola Integral, ela não é mais só escola, tá? Integral, ela é mais coisa, né? A Escola Integral, o aluno, ao invés de fazer só esporte, faz várias outras atividades, como reforço escolar, aí tem, parece que, cursos de culinária, tá? É um projeto mais completo e dentro do esporte. Raíssa está dizendo que Raíssa parece que conhece bem e está confirmando que é bem isso mesmo, tá? Ó, eu vou tentar manter aqui, tá, o slide. Se vocês verem que está pequeno, avisa, eu boto grande, tá bom? Ou então eu boto grande e volto para cá, te dá uma olhada geral no grande, depois eu vou ficando aqui. Não adianta, que eu tenho que botar o laser. Vamos para cá mesmo. Mas eu vou ficar alternando, tá? Porque eu gosto de ver vocês. Aí, o projeto Segundo Tempo, o dinheiro vinha daqui, ó. Era um dos projetos dessa secretaria, tá? Aí veio esse projeto aqui, vocês todos veem. Vocês não sabiam, talvez, mas veem. Que é a Secretaria de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. Onde é que ele investiu? Sabe-se que quanto mais uma cidade tem estrutura, mais as pessoas praticam exercício na rua. E quanto menos estrutura, menos as pessoas praticam. Então, a grande meta dessa secretaria é melhorar a estrutura das cidades. O que é que eles criaram? Aquela chamada Academia da Cidade. Todo mundo vê que todo bairro de João Pessoa tem uma praça, e nessa praça tem aqueles exercícios, aqueles equipamentos para fazer exercício, bem levinho. Mal serve para o idoso aquilo ali, tá? Mas tem, pelo menos tem. Até a atual reitora, queria fazer isso na universidade e pediu, inclusive, nossa colaboração para montar dentro da universidade. Ela tinha 2 projetos. Montar aquelas academias, só que a gente disse, aquela academia não serve, aquele para idoso mal serve, imagina para o jovem. A ideia era montar a academia mesmo, com equipamento de musculação ali dentro da universidade, com equipamentos que não enferrujassem, né? Bastasse uma manutenção simples. E ela queria criar um sistema de bicicleta dentro da universidade. Igual aquele que vocês já viram do Itaú, né? Que você prende a bicicleta, o aluno destravaria a bicicleta pelo aplicativo, rodaria por dentro da universidade e devolveria a bicicleta. Tá? Mas ela não sei por que ela não levou à frente, mas eu adorei a ideia. Tá? Então, mas você vê que toda escola hoje, toda cidade tem praças, desde uma cidade pequenininha como Bahia, até Cajazeiras, no Brasil inteiro. Toda a prefeitura do Brasil recebe verba para construir equipamentos e estrutura de lazer e esporte nas cidades. E as ciclovias é uma das metas dessa secretaria aqui. Era, né? Eu não sei como está hoje, vocês que vão me dizer. Tá bom? E, finalmente, a Secretaria de Alto Rendimento tem um projeto que todo mundo vê, que é o chamado Bolsa Atleta. Tá? Tem Bolsa Atleta e tem o Bolsa Pódio. Então, todo atleta que vai para a Olimpíada e chega no pódio, recebe uma bolsa bem, parece que é R$6.000, até a próxima Olimpíada, desde que ele continue treinando. E todo atleta que tem algum nível desportivo, ele também recebe bolsa. As bolsas parece que vão de R$300 até R$6.000, que é a Bolsa Pódio. Tá? Então, são projetos que beneficiam esses 3 aspectos aqui, ó. O esporte e educação, o esporte e lazer e o esporte de alto rendimento. Tá? Tarefa para vocês trazerem na próxima aula. E lembre que toda tarefinha vale 1 ponto, né? Vocês vão entrar no ministério, que eu acho que hoje é da... Como é o nome, meu Deus? Onde é que o esporte está? É Ministério da Educação. Não sei se o esporte ficou dentro da educação ou ficou dentro da cultura. Vocês vão descobrir onde é que está a pasta de esporte e vocês vão apresentar e vocês vão dizer para mim, tá bom? Como é semana que vem, semana que vem não, quarta-feira, vocês vão dizer para mim, nos primeiros 10 minutos de aula, como é que está a estrutura do esporte hoje em dia. Se essa secretaria se mantém, se os projetos se mantêm, como é que está a estrutura, tá bom? Olhando para o lazer, para o alto rendimento e para a educação. Isso vai ser assim, ó, acabou a aula de hoje, eu vou botar uma tarefa lá no SIGA. Para ganhar o ponto, vocês devem ter colocado a tarefa lá, no SIGA, tá bom? Aí vocês apresentam aqui para mim. Vocês falam. Então, para ganhar o ponto, você tem que falar
Como a turma é grande, 40 pessoas, eu vou dar o ponto somente pela postagem lá do material, tá? Então, vocês têm até às 9h59 de quarta-feira para postar lá um textozinho muito pequenininho, tá? Ou até um print de tela. Dá um print da tela lá, desse organograma aqui, ó, tá? Dá um print, cola no Word, salva o Word e manda lá o arquivo, tá? A tarefa, eu clico lá no configuração para permitir envio de arquivo. Aí vocês viram o envio do arquivo e alguns de vocês que queiram falar, me digam como tá. Eu vou fazer questão de não olhar. Nem mesmo a tarefa de vocês. Eu quero que vocês me digam. É aquela coisa da aula, como é que chama? Metodologia ativa, tá? Que o conceito é que não é só o professor que sabe tudo e ensina para o aluno. O aluno que vai ensinar também. Nós ensinamos nós aprendemos um com o outro, tá bom? Uns com os outros. Então, tarefa já para a semana que vem. Vocês vão estar cheios de tarefa, Jéssica. Agora, tudo tarefa pequenininha, tá? Nada que sufoque vocês de tarefa, não. Então, é uma tarefa. Outra tarefa é que no final da aula de hoje, eu vou montar questões, tá? Então, a aula de hoje termina... Não, só para hoje não. Na aula de hoje, quando acabar a aula, meio-dia, eu vou fazer 2, 3 questões e vocês vão responder também essas questões, tá? Então, vocês vão ter 2 tarefas para hoje. Responder umas questões de marcar sobre a aula passada e de hoje e fazer essa tarefa. As 2, o limite vai ser quarta-feira, às 9h59, tá bom? Lembrem, o sistema fecha automaticamente. Quando eu boto lá 9h59, 10 horas ele já não aceita mais, tá bom? Sendo que o normal, o mais natural, é que eu faça a pergunta no final da aula. Eu termino a aula 10 para meio-dia e vocês têm 10 minutos para responder 4 questões. Por que eu faço isso? Para evitar que vocês combinem entre vocês a resposta. Tá bom? Então, eu vou dar um pequeno tempo. Mas é sempre do assunto daquela aula, tá? Daquela aula, aquele dia, eu preparo a questão, termino a aula, tá lá a questão e vocês rapidamente vão lá e preenchem, tá bom? Aí, meio-dia, fecha. Porque aí dá menos tempo de vocês conversarem entre vocês, tá bom? Muito bem. Então, fechamos aqui, ó, a primeira parte do nosso curso, tá? Que foi a evolução ideológica do esporte, tá? Agora nós vamos ver a evolução científica do esporte, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer aqui um breve resumo, tá? Inclusive das questões que eu vou colocar para vocês aqui. Primeira questão importante que ficou, né? O esporte, estou aqui no caderno aqui, ó, tá? Eu vou falando e anotando que vai virar a questão depois. O esporte, ele exerce um fascínio nas pessoas. Tá falando aqui, eu botei o nome simpatia, mas é fascínio. O esporte exerce um fascínio, as pessoas ficam fascinadas, encantadas com o esporte. Como eu gosto muito de Fórmula 1, não é pela corrida, não, tá? É pela tecnologia. Eu adoro ficar vendo aqueles números. Que quem assiste Fórmula 1 fica aparecendo o tempo de prova, distância de um para o outro. Então, o comentarista estava falando uma coisa, eu estou vendo outra. Aí, ontem eu estava na praia, estava na praia e ficava acompanhando a Fórmula 1 pelo celular. Como que eu gosto? Não é a corrida, eu adoro os engenheiros da Fórmula 1. Eu acho lindo o trabalho dos engenheiros. Então, eu estava lá na praia e acompanhando a corrida pelo celular. Vendo o tempo de volta, quem está diminuindo, quem está aumentando. Aí cheguei em casa e fiquei assistindo. Aí só que eu estava assistindo um monte de gente, né? Eu estava na casa de família ontem, aí um monte de gente. Aí eu estava conversando e vendo, mas eu não acompanhei a corrida todinha. Normalmente eu não acompanhei a corrida, porque ou eu estava na praia, ou eu estava na casa de uma família, né? Hoje, a gente não está se reunindo com ninguém, a não ser pessoas da família, entendeu? E a gente fica tudo de máscara. Só não para comer, né? Encerrando para comer, na hora de comer, todo mundo está sem máscara, obviamente. E aí, no máximo, assim, eu e meu irmão na outra semana. Então, a gente tem que ter um controle sobre isso. Então, o que eu estou falando aqui desse meu gosto pela Fórmula 1 é do fascínio que o esporte exerce. Então, a gente viu para vocês é que várias pessoas se aproveitaram desse fascínio que o esporte promove e agregaram o seu nome ao esporte, né? Isso foi religiosamente, foi politicamente e hoje em dia é comercialmente. Então, eu vou elaborar uma questão nesse aspecto aqui, tá bom? Outra questão que eu acho muito importante, talvez a mais importante de toda essa fala que eu tive até agora, é essa questão do esporte recreacional. Que se o esporte de alto nível for o maior fenômeno cultural da história da humanidade,
E isso se fez valer. Isso tomou corpo no século XX. Isso aí, qualquer historiador vai concordar, vai dizer isso, tá? Eu, pessoalmente, Alexandre, eu imagino que a gente está construindo a história nesse momento. Então, eu diria que o esporte recreacional está se transformando na maior revolução esportiva desse século XXI. Eu diria que quando for lá para 2040, 2050, a gente vai olhar para o começo desse século e vai dizer assim, ó, o esporte recreacional foi a grande sensação do século XX. Estará sendo a grande sensação desse século XX. Tá? Então, a descoberta de que o esporte não é só para o atleta de alto rendimento. O esporte é para todo mundo. Tá? Aí, o prejuízo desse modelo de esporte dentro da escola, que foi resolvido pelo Ministério do Esporte, né? Da era Lula, tá? Não sei como está hoje, vocês vão me dizer, quem vão me dizer. É que não adianta querer fazer talento no mínimo de 5, 10, 15 anos. Porque o talento mesmo é no esporte de alto nível. É 15 a 20 anos. É onde um ser humano decide se vai ser de alto nível ou não. O esporte de alto nível na escola, pelo contrário, só atrapalha. Porque em vez de gerar um conceito de que esporte é para todo mundo, gera o conceito de que esporte é só para alguns. Na hora que o esporte é só para alguns, só poucos praticam. E onde pouco pratica, aparecem poucos talentos. Em qualquer esporte, o talento só aparece se muita gente praticar aquele esporte. Aí aparece os talentos. Na escola fez o caminho contrário. Em vez de democratizar o esporte, elitizou o esporte. Menos menino praticando, menos talento surgindo. Tá? E o outro fator é a estrutura do antigo Ministério do Esporte. Isso eu colocava na prova, a questão que valia 3 pontos. Lembra que minha prova é assim, né? Eram 4, vocês sabem disso. Eram 4 questões valendo 1 ponto e 2 questões valendo 3 pontos. Necessariamente, eu sempre colocava essa estrutura do Ministério do Esporte valendo 3 pontos. Só que, como não é mais uma realidade, não tem mais sentido. Né? Eu até coloquei ainda, tá? Semestre passado, pelo menos até 2018, o Ministério do Esporte era assim. Eu achava muito importante que vocês levem para o resto da vida de vocês essa estrutura de esporte. Aliás, isso aqui, ó. Esse conceito de esporte que foi operacionalizado no Ministério do Esporte com essas secretarias aqui, tá? Se vocês levarem isso aqui para a vida de vocês, eu tenho a consciência, a felicidade de saber que eu consegui contribuir para a formação de vocês enquanto profissionais. Ou seja, a partir de hoje, vocês têm essa visão, tá, do esporte. E não mais a visão apenas do alto nível. Tá? Outra coisa, viu? Profissionalmente falando, o esporte nesse modelo vai dar muito mais dinheiro do que o esporte de alto rendimento. Se não, veja só. Quem praticava esporte no passado? Quantos atletas do Brasil chegaram a participar da Paraíba, chegaram a participar das Olimpíadas? 10 atletas? Quantos treinadores? 2? Sei lá, se muito, né? Agora, quando essas pessoas ganharam, financeiramente falando, os treinadores? Hoje em dia, quantos profissionais de educação física ganham para trabalhar com esporte de lazer? Muito mais profissionais. Some todo o dinheiro que os profissionais de educação física hoje ganham com esporte e lazer, vai dar muito mais gente ganhando dinheiro e a quantia muito maior do que o esporte de alto rendimento. Então, para a própria propiciação da educação física, é muito mais interessante e muito mais rentável o esporte de lazer do que o esporte de alto rendimento. Tá? Eu converso muito com um cara chamado Helder, que é dono daquela academia Alavanca. Helder, ele me conheceu pelo alto nível, eu fui fisiologista dele, daí ele foi morar em Abu Dhabi, e ele foi com aquele conceito de esporte de alto rendimento, alto rendimento, alto rendimento. Hoje, eu conversando com o Helder, ele não quer mais nem saber de esporte de alto rendimento. Eu conversei com ele tem 15 dias. Só, se aparecer, se tiver uma oportunidade, ótimo, beleza. Mas o esporte de lazer é muito mais interessante.
Então, ele mantém a academia de alavanca aqui, mas ele está com um projeto gigantesco que vai envolver pessoas do mundo inteiro. Tá? Eu vou divulgar quando a gente oficializar. Eu estou envolvido nesse projeto dele. Ele está criando um instituto de jiu-jitsu que vai ter muito mais cunho de lazer e social do que de alto rendimento. Por um motivo muito simples. Vai abarcar muito mais gente do que no esporte de alto rendimento. Então, hoje ele trabalha muito mais, ele dá muito mais aula de jiu-jitsu para pessoas buchudas, 40, 50 anos, que querem praticar esporte como lazer, competindo ou não, do que trabalhando no alto rendimento. Ele fala, alto rendimento só dá trabalho e não dá dinheiro. E às vezes você nem gasta para estar investindo, para garantir que o atleta chegue no alto rendimento. Então, o esporte de lazer é muito mais interessante, muito mais rentável, muito mais mercado de trabalho para o educador físico e do esporte de lazer, muita gente praticando, aparece o talento. A partir do lazer, a partir da massificação do esporte, que é o termo técnico, massificação é muita gente pratica, os talentos aparecem. Então, o investimento da educação física deve ser no esporte de lazer e o talento aparece. Aí qualquer um quer ser treinador de um atleta olímpico. Não vai voltar quem queira. Beleza? Então, nós fechamos o primeiro bloco do curso, não, primeiro mini bloco do curso, tá? Primeiro bloco é o conceito e a história do treino. Só que eu contei a história do ponto de vista ideológico, político, ideológico, e agora eu vou contar a história do ponto de vista científico. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora para a evolução histórica a nível científico. Olha, para eu contar a história de nível científico, eu devo ter aquela noção de quando aconteceu o esporte no planeta, neste planeta Terra, e quando não aconteceu, né? Então, vocês sabem que eu já disse para vocês que tem relatos de Jogos Olímpicos na Grécia, na cidade de Olímpia, na Grécia, mas também de outros jogos, tá? Que vocês vão ver aqui, ó. Depois eu mostro. Aqui, em outras localidades do mundo histórico, do mundo da história antiga, tá? Mas o fato é que tem esse relato de jogos ali entre 700 anos antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos atrás, mais ou menos, até 300 anos antes de Cristo. Então, houve esporte de competição, tá? Aí sumiu o esporte, primeiro porque o rei percebeu que o esporte estava muito corrompido, e segundo, depois que a igreja, que é quem mandava no mundo, também mostrava isso, também entendia que a prática esportiva era uma prática pagã, então o esporte subiu, tá? Da história da humanidade, pelo menos até 1700. Aí o esporte voltou devagarinho, e o esporte voltou de verdade e explodiu com as Olimpíadas criadas por Barão Pierre de Coubertin. Por isso que é chamada Olimpíadas da Era Moderna. Tá? Aí o esporte virou isso que nós conhecemos hoje em dia. Então, feito isso, e considerando que 700 anos, 300 anos antes de Cristo, não existia ciência, como existe hoje, pelo menos, né? Então, se eu quiser contar a evolução científica do treino esportivo, quem vai costurar essa história da evolução científica, quem vai ser? Os Jogos Olímpicos. Tá? Então, porque os Jogos Olímpicos é quando aparecia para todo mundo ver aquilo que cada atleta estava fazendo naquele momento da história. Tá? Então, a Olimpíada foi vitrine e os atletas das Olimpíadas tornaram populares os métodos de treinamento e as filosofias de trabalho. Que até hoje a gente ainda segue coisas que foi aprendida lá nas Olimpíadas de 20, 24, 28, 32, por aí vai, tá? Então, as Olimpíadas popularizaram os métodos vencedores e hoje em dia, ainda hoje, a gente ainda repete métodos que foram criados lá nas Olimpíadas da primeira metade do século XX, tá? Aí, um cara chamado Pereira da Costa, ele dedicou sua vida a contar a história do esporte. É um historiador do esporte. Tá? E todo livro de treinamento esportivo, os livros que tem aqui no Brasil, por exemplo, falam da história do treinamento esportivo, mas falam da história contada por Pereira da Costa. Então, Pereira da Costa, um português, é o grande historiador do treinamento esportivo. Tá?
todo mundo segue ele, tá bom? Então, o que acontece? Os diversos livros de treinamento esportivo, eles contam uma certa história, escalonam a história, escalonamento, vocês vão entender o que é isso aqui, ó. Aqui, ó. Eles escalonam a história, assim, ó, em períodos, tá? É esse escalonamento que eu me referi aqui, ó. Então, são os períodos em que eu posso dividir a história do treinamento esportivo, tá? Então, o primeiro elemento importante dessa nossa segunda fala, para essa aula, é a gente entender essa historiação do treinamento esportivo, ok? Então, o que foi essa historiação do treinamento esportivo? Tubino, por exemplo, vocês vão ver que tem pequenas diferenças aqui. Ó. Tubino, por exemplo, ele fez assim, ó, período da arte, que foi aquele período da pré-história. Da pré-história não, né? Pré-história é muito tempo atrás. Do período antes de Cristo. Tá? Tem treinamento esportivo ali, tem. Não era uma ciência exatamente, mas tem. Tá aqui, ó. Tá? Aí depois, esporte morreu, né? Por volta de 300 anos antes de Cristo, e ressuscitou, quando eu falei para vocês, ali no final da Idade Média, não, na Idade Média, né? Com o, como é que chama, meu? O renascentismo, né? E com a Revolução Industrial. Aquele período ali, a igreja começou a perder força e o esporte começou a ser praticado. Mas de verdade mesmo, né? A partir da primeira Olimpíada dela moderna, né? Que foi Atenas, 1896, tá? Aí, basicamente, a história do treinamento esportivo é contada em função da história das Olimpíadas. Então, o que aconteceu foi assim, ó. Da primeira Olimpíada da Era Moderna, Atenas, 1986, até a Olimpíada da Antuérpia, em 1920, não tinha uma letra escrita em nenhum livro do mundo sobre como treinar um atleta. Naquela época, o médico era tudo. Então, não existia psicólogo, nutricionista, educador físico, tudo quem fazia era um médico. Então, normalmente, os treinadores eram médicos, tá? E os caras não tinham a menor noção de como fazer. Então, por isso, os treinamentos atletas eram altamente improvisados. Improvisado em dois sentidos, tá? De que ninguém sabia o que fazer, e improvisado no sentido que não existia um planejamento do treinamento. Então, o atleta chegava para treinar hoje, o atleta dizia, hoje tu corre 5. Tirava da cabeça. O treinamento era muito criado de cabeça, tá? Então, esse período em que o treinamento era muito feito de cabeça é chamado de período da improvisação. Olha, contar a história do treinamento esportivo não é só uma obrigação do conteúdo, não. Porque se fosse uma coisa que não servisse para vocês, eu tirava isso e botava outra coisa. Tá? Mas é muito importante para a nossa consciência, a nossa visão. Eu sou um profissional de educação física. Então, eu tenho que saber que o esporte é sempre usado ideologicamente, politicamente, economicamente. Eu tenho que entender esse crescimento do esporte recreacional, que a educação física deveria ter ensinado, mas não ensinou, o povo aprendeu sozinho. E aqui também, ó, eu tenho que entender que ainda hoje o tempo é algo muito relativo. A relatividade do tempo, eu posso falar por Albert Einstein, que dizia que o tempo é relativo, pelos físicos modernos, que dizem que o tempo não existe, inclusive que eu posso viajar no tempo, e pelo tempo psicológico, ou seja, tem pessoas que vivem numa época, mas são à frente do seu tempo. Ou seja, eles fazem coisas que ainda vai ser feita no futuro. Eles saíram da caixinha, que é o termo que se usa muito hoje em dia, né? Mas tem gente que vive numa época e ainda faz muita coisa do passado. E não estão antenados com a modernidade, com os conhecimentos da época. Então, ainda hoje, tem gente que ainda faz isso aqui, ó. Que é um profissional de educação física, mas a sua mentalidade do século XXI, mas a sua mentalidade ainda está no século XX, XIX. Tá? Ou seja, tudo que ele faz é copiado do outro. Vai dar uma aula de personal training, aí na hora cria os exercícios. Não planeja. Simplesmente cria coisa e copia o que os outros fazem. E não sabe nem o que está fazendo. Não tem noção dos impactos biológicos, fisiológicos, daquilo que ele está treinando, daquele exercício que ele está fazendo. Tá? Mas, como eu falei para vocês, se existem pessoas que vivem atrás do seu tempo,
sempre vai ter pessoas que vivem à frente do seu tempo, ousam, fazem algo diferente. Até que foi o que aconteceu aqui, ó, que fez a história mudar a partir das Olimpíadas de 1924. A Olimpíada de 24, a Olimpíada de 28 e a Olimpíada de 32 foi marcada por um grande salto no nível dos atletas. Os resultados esportivos melhoraram muito. Lembrar que a história da Olimpíada é contada pelo principal esporte, que era o atletismo, tá? Hoje não, né? O atletismo não é mais o grande esporte, mas era, tá? O grande esporte das Olimpíadas. Então, o atletismo é onde se viu o grande avanço do esportivo. Então, houve um grande avanço no atletismo e houve também um grande avanço na natação. Mas por que os atletas renderam tanto? Em 24, 28 e 32. Por que houve uma evolução tão grande, tão rápida, comparada com as Olimpíadas até 20? Porque, pela primeira vez na história, o homem descobriu que planejar o treino melhora o rendimento do atleta. O que aconteceu? Aqui nas Olimpíadas, até 20, o que o atleta campeão fazia, todo mundo fazia também. E qual era a filosofia de trabalho? Onde é que está aqui a filosofia? Aqui, ó. Qual era a filosofia de trabalho dos atletas nas primeiras Olimpíadas dessa era moderna? Era, quanto mais treinar, melhor. Então, os atletas treinavam 8 horas por dia, 12 horas por dia. Uma loucura. Hoje, atletas no futebol do alto nível treinam 1 hora por dia. Então, os atletas da época treinavam 12 horas por dia. Só que aí, gente à frente do seu tempo começou a pensar assim, peraí, cara, meu atleta corre 1.500 metros. Ele precisa, para ganhar as Olimpíadas, na época, de uma velocidade, por exemplo, de 18 km por hora. Por que ele vai passar o dia inteiro correndo a 8? Para ele passar o dia inteiro correndo a 8, para ele passar o dia inteiro correndo, ele não consegue manter uma alta velocidade. Aí os caras começaram a pensar, não, vamos botar o cara para correr na velocidade que ele treina, que ele precisa competir. Resultado, eles não abriram mão daquele grande volume de treinamento, mas começaram a botar o atleta para treinar com alta intensidade. Resultado, um imenso ganho no desempenho dos caras. Aí teve um nadador chamado Paavo Nurmi, que ganhou 8 medalhas de ouro. Foi uma sensação na época. E o resultado foi tão impressionante, tão significativo, que esse recorde de medalhas olímpicas só vem quebrado agora no século XXI. Por o menininho lá da natação, americano, e pelo Bolt, nos 100 metros. Tá? Então, ninguém repetiu o feito deles até o século XXI, tá? Do Paavo Nurmi. Um grande feito na natação. Mas isso foi o resultado do que passou a ser chamado de período da sistematização. Ou seja, o mundo desportivo descobriu que você precisa planejar, pensar, equacionar, botar no papel o treino do atleta. E que quando você faz isso, você consegue rendimento. Não é só copiar dos outros. Só que aí tem um problemão. Qual é o problemão? Eu queria pensar o treino do atleta, eu queria organizar o treino do atleta, mas baseado em que teoria? Em que conceito científico? Hoje não, eu quero fazer meu treino do meu atleta, eu faço um teste de VO2 máximo, porque o teste de VO2 tem a ver com desempenho, é o consumo de oxigênio, e o consumo de oxigênio tem relação direta com o desempenho na prova de um atleta, de um corredor. Então, hoje eu tenho toda uma base teórica, mas na época eu não tinha absolutamente nada de teoria. Aí, por isso que esse período aqui ó, é chamado de período da sistematização. Quando os caras tentavam sistematizar o treino, mas não tinha teoria. Não tinha um conhecimento científico para embasar essa sistematização. Mas já foi um grande avanço. Aí, o que aconteceu? Quando os atletas da Olimpíada de 24, 28, 32, até a Segunda Guerra Mundial, começaram a ter esse alto desempenho, surgiu uma pergunta: por que esses caras estão tendo um desempenho tão bom? Aí o esporte, pela primeira vez na história, passou a ser objeto de estudo. Ou seja, cientistas começaram a pensar, investigar o esporte. Até então, não se tinha um conceito de que precisava se estudar para se fazer esporte.
Então, cientistas, pesquisadores de universidades ligados ao esporte, começaram a investigar. Isso foi exatamente ali na década de 30. Tá? Então, na década de 30, foi quando surgiram os primeiros artigos científicos, os primeiros estudos científicos, tentando explicar por que se rende mais, por que se rende menos. Tá? Aí, o que aconteceu? Esse período, da década de 30, 40, tá? Um pedaço de 40 ainda, os caras estudavam o esporte, mas não tinha ainda a ferramenta para estudar o esporte. Vejam só, toda ciência, ela tem que ter o quê? Um objeto de estudo. Por exemplo, o objeto de estudo do imunologista é os vírus, são os anticorpos, né? Relacionados à Covid, por exemplo. Mas toda ciência tem que ter uma pergunta, tem que ter um método, como é que eu faço para investigar isso? E todo método pede o quê? Um instrumento de medida. Toda ciência trata de medição. Então, eu tenho o objeto de estudo, a imunologia, a metodologia, coleta sanguínea, tal, e o instrumento, o microscópio, os exames bioquímicos, os equipamentos que medem bioquimicamente a presença de algo no sangue. Então, o que aconteceu aqui, ó, no período pré-científico? Os caras tinham o objeto de estudo, que era o desempenho esportivo, tinha a metodologia, que era, vamos treinar desse jeito, ver o que acontece, mas não tinha o instrumento. Além do cronômetro, ele não tinha o instrumento para medir como é que aquele cara melhorava tanto, treinando daquele jeito ou daquele outro jeito. Só que aí veio algo muito interessante, que foi o pós-guerra mundial. Qual foi o legado da Segunda Guerra Mundial, que eu falei na aula passada? A Guerra Fria. Guerra Fria, americano querendo mostrar que o sistema capitalista era melhor, e russos querendo mostrar que o sistema comunista era melhor. Como resultado disso, os dois blocos, capitalista e comunista, investiram em pesquisa científica na universidade. Ou seja, começou-se a criar diversos equipamentos para medir o desempenho esportivo. Que hoje eu tenho limiar anaeróbio, lactato, né? Bioimpedância para medir percentual de gordura, DEX para medir percentual de gordura. Hoje eu tenho equipamentos caríssimos, GPS. Então, isso que hoje em dia se configura em centenas de equipamentos, na década de 30, de 40, o povo queria fazer pesquisa, mas não tinha nenhum. Só que com o investimento dos blocos capitalistas e comunistas nas universidades, desenvolveram-se os primeiros instrumentos para medir o desempenho de atleta, para medir VO2 máximo. Então, tudo que a gente faz hoje veio desse período. VO2 máximo, limiar anaeróbio, plataforma para medir o salto do atleta. Tudo veio desse período aqui. Ó. Então, isso marcou o que deixou de ser período pré-científico para ser período científico. Tá? Revisando. Então, vamos lá. Eu tenho esporte no período da arte, não tinha qualquer ciência, embora muito do que se fazia naquele tempo parece muito do que se fazia hoje, curiosamente. Tá? Eu tive o período da improvisação, foi quando não tinha conhecimento nenhum, e o treino era baseado em copiar o modelo do campeão. Eu tive o período da sistematização, quando alguns caras começaram a descobrir que copiar o modelo do campeão não é o melhor caminho, mas é pensar o treino. O que eu posso fazer para o meu atleta melhore? Aí eu tive o período pré-científico, quando os caras intrigados com o grande desempenho dos atletas que apresentaram no período da sistematização, começaram pela primeira vez a entender que esporte é algo que tem que se estudar. E como eu falei para vocês na aula passada, né? Aulas passadas, tem gente que ainda hoje acha que a educação física não precisa estudar. Os caras descobriram aqui, ó, para ter alto desempenho tem que estudar o esporte, mas não tinha as ferramentas, e quando as universidades começaram a se equipar, os equipamentos surgiram, tá? Veja que isso é a divisão baseada nesse homenzinho, como eu falei. Tudo baseado em Pereira da Costa, tá? Só que alguns autores, eles fazem uma certa atualização de Pereira da Costa. Veja que o Dantas, por exemplo, ele fala a mesma coisa. Período da arte, período da improvisação. Ele só muda o nome aqui, ó. Período do empirismo, período pré-científico e período científico.
Só que ele entende que depois do período científico, teve mais 2 períodos que marcaram muito e revolucionaram o treinamento esportivo, que foi o período tecnológico. A tecnologia, não só a ciência, mas a tecnologia mudou muito o desempenho esportivo, o GPS hoje em dia, por exemplo, e depois da década de 80, final do século XX, começo do século XXI, o período do marketing, quando o esporte ficou muito rico, muito investimento pelo marketing. Tá? Então, e o Almeida, ele faz uma pequena diferença. Ele fala assim, ó, houve o empirismo, que foi da Idade Antiga até o Renascimento. E ele não esquece o Renascimento. Aí houve o período da improvisação, que não foi só a partir da Olimpíada de Atenas, não. Foi desde quando voltou a ter esporte, 1600 mais ou menos, até Atenas. Aí ele chama Atenas até Berlim de sistematização, depois vem pré-científico, e depois vem científico, tecnológico e mercantilismo do mesmo jeito. Aqui parece, tá? Quando esse autor viu que os seus outros colegas, nos livros dele, modificaram, esse autor fez a mesma coisa, tá? Ele dividiu o período científico em científico, tecnológico e de marketing, tá? Aí, nessa aula, eu segui essa aqui, ó, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Período da arte, período da improvisação, sistematização, pré-científico, científico, só que aqui ele dividiu, ó, tá vendo? Período científico, Tubino, ele diz que tudo é científico. Dantas, ele fala de período científico, período tecnológico, como se o científico deixasse de existir. Já Tubino não, diz assim, ó, tudo é científico. Só que esse científico teve uma fase, ou uma ênfase metodológica, uma fase bioquímica e uma fase tecnológica. Só que veja que Tubino não fala do marketing, porque ele fala que o marketing não é uma fase do treino, é o treino sendo influenciado por outro fator externo, que seria o marketing, tá? De qualquer maneira, a gente vai seguir Tubino. Vejam só. Como eu falei para vocês, a nossa aula, ela é... Eu vou trabalhar muito com metodologia ativa, tá? Então, quarta-feira, normalmente, já são 10 para meu dia, eu vou fazer um fechamento aqui, tá? Normalmente, eu ia mostrar para vocês isso que eu acabei de mostrar. Eu ia mostrar esses slides aqui para vocês. Eu ia discutir cada um desses períodos aqui, ó. Vou voltar mais. Pronto, eu iria discutir cada um desses períodos aqui, ó. Período da arte, improvisação, sistematização, e os slides estão aqui, ó. Prontinho para serem discutidos. Só que como eu vou trabalhar muito com metodologia ativa, eu quero fazer vocês entenderem que essa semana vai valer, vocês vão ter 3 pontos, tá? Por quê? Vocês vão ter uma tarefa que eu vou preparar agora, assim que acabar a aula, e vocês deverão responder ela, tá? São 2 ou 3 perguntas. 3 ou 4 perguntas sobre o assunto da evolução ideológica, tá? Não vou falar nada de pergunta da evolução científica. Então, da aula que acabou 11h20, mais aula semana passada, vai ter 3 perguntas para vocês responderem no SIGA até 9h59 de quarta-feira. Já é um ponto. Vocês vão fazer uma busca no Ministério, que eu acho que é da Educação, procurar como é que está hoje o esporte no governo, nesse governo atual, e mostrar como é que está a estrutura do esporte, dentro de qual ministério e com quais secretarias. Aí vão mandar essa tarefa, tá? Um arquivo anexado, tá? Já é um ponto. Vão apresentar, nos primeiros 10 minutos da próxima aula, pronto, a Raíssa já disse que é na Ministério da Cidadania, tá? Então, vão apresentar isso nos primeiros 10 minutos. Eu não sei, estou sabendo agora que é na cidadania, tá bom? Aí vocês vão apresentar nos primeiros 10 minutos, só que vem a principal questão, tá? A aula da semana que vem, vocês é quem vão ministrar. Ou seja, vocês vão ler o material, eu perguntarei a Bias e a Éder, já mandaram o livro para eles, o livro PDF. Vocês vão ler o meu livro, vão ler qualquer outro livro de treinamento esportivo, tá? Muitos deles trazem a história do treinamento.
Os livros que estão na referência do SIGA do plano de curso, tá? Tem, tá bom? Quem puder o livro digital, quiser mandar um para o outro aí, manda. Eu não mando, porque eu, como professor, não devo estar estimulando a pirataria, tá bom? Mas eu sei que vocês mandam. Então, vocês vão ler e vocês vão ministrar a aula, assim, vai ser assim, eu vou abrir esse slide aqui, ó. Vou abrir esse slide, tá? Cadê ele? Quarta-feira que vem, de 10 às 10h10, vocês vão apresentar a estrutura do esporte hoje no Brasil, para o Ministério. 10h10, eu abro esse slide e começo. Período da arte, quem tem algo a dizer? Período da improvisação. Aí vocês vão dizendo. Quando a gente fala muito do período da arte, que eu vejo que vocês não tem mais nada a dizer, aí eu entro com minhas falas. A ideia é, tudo que está escrito nos livros, vocês digam. A minha contribuição, que eu também vou ser um aluno com vocês, todo mundo aqui vai ser hierarquicamente a mesma coisa, tá? A minha contribuição é a minha experiência profissional. Então, vou dizer, eu conheci uma história tal, que o cara fez isso. Isso que o cara fez tem tudo a ver com o período da arte. Então, eu vou só contar a história para vocês aqui, tá? Então, toda a informação do livro vocês trazem e eu conto história para vocês, tá? Para cada período, eu vou ter uma história real para contar e aquela história reflete aquele período, tá? Então, veja só. Então, quarta-feira que vem, vocês já terão tido 3 pontos, tá bom? Se vai ser 10 ou 12 ou 15 pontos, eu não sei, mas vai estar lá, tá bom? O livro, na verdade, é assim, tem um livro que eu vou chamar de apostila, tá? É um livro que eu escrevi, da disciplina. Aquilo que eu falava na aula virou um livro. Aí, Reabias e Eda, eu quero que eles se manifestem aí, tá? Eles vão mandar para vocês, tá bom? Tá dizendo aqui que o meu já tá no SIGA, mas Reabias e Eda resolve isso aí, tá? Como tá lá no SIGA, professor. Pronto, Eda tá dizendo que já tá no SIGA, mas eu vou colocar no grupo também, tá? Certo, no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, joga no grupo do WhatsApp, tá lá no SIGA também. Vocês vão ler. É importante que leia meu livro, mas mais importante ainda é que vocês leiam outros livros, tá? Para ver que coisas que eu não botei no meu livro. Professor, você não botou isso no seu livro, não. Mas eu li no outro livro, tá? Ou então assim, professor, eu não li nada no seu livro, não. Mas eu vi uma página no YouTube, ou então um site que dizia isso. Vale. Então, toda informação que vocês quiserem trazer é ótimo. O fato é, quem vai construir as informações da aula de quarta-feira não sou eu. Na verdade, seremos nós. E eu também, porque vocês já viram que eu adoro falar, né? Eu sou tímido para tudo na vida, menos para dar aula, tá? Então, nós construiremos a aula de quarta-feira, tá? Então, 9h59 de quarta-feira, vocês devem ter respondido a questão de marcar. 9h59 de quarta-feira, já devem ter enviado o material. De 10 às 10h10, um ou outro vai falar, não conta ponto, tá? Essa fala. Mas a partir das 10h10, todo mundo tem que falar pelo menos uma vez. Tá? E essa fala não pode ser assim, um colega meu falou uma coisa, eu completei a fala dele. Não. Na hora da sua fala, a sua fala tem que deixar muito claro que você que você leu alguma coisa. Se eu tiver dúvida que pelaquela sua fala você leu, aí eu pergunto, você leu o quê? Qual foi o material? Mostre para mim. Tá bom? Então, pode ser que alguns aqui precisem apresentar a tela. Eu tiro a minha tela, você apresenta a sua. Tá bom? Então, vocês devem mostrar, na fala de vocês, que vocês leram. Se não mostrar que leu, eu não marco o ponto de vocês. Eu aviso, tá? Beleza. Não está claro que você leu. Mostre que você leu. Senão a pessoa não faz nada, aí inventa uma opinião qualquer lá e fala qualquer opinião. Vai aprendendo durante a aula e cria uma opinião e fala. Você tem que mostrar que leu. Se não ficar claro, aí eu peço para que você demonstre de onde você leu aquilo ali, tá bom? Então, isso quer dizer que todo mundo tem que falar na aula de quarta-feira, tá bom? Aí, para isso que tem que fazer, a regra é assim, Quem falou, espera todo mundo falar. Quando todo mundo falar, aí você fala de novo, tá? Para privilegiar que todo mundo fala. Como a turma é grande, mais de 40 pessoas, então tem que garantir que todo mundo fale nessas 1h50 de aula que vai ser quarta-feira que vem, beleza? Então, esse é o contexto da aula. Já 3 pontos, só essa semana já vai ser 3 tarefas valendo ponto, tá bom? E sempre vai ter, toda semana, uma tarefa valendo ponto, pelo menos vai ter.
No final, se tiver 24 tarefas, cada tarefa valerá meio ponto. Aí dá 12, né? Então, você tem direito a perder 20% das tarefas, tá? Volto a dizer, perdeu uma aula, esqueceu, nem adianta falar comigo, tá? Porque está dentro daqueles 20% que você tem direito de perda, tá? Então, não existe aquela coisa de perder uma aula e pedir ao professor para flexibilizar a data de entrega. Isso não existe nessa disciplina, tá bom? Muito bem, então foi feita a chamada. Quem não fez chamada, a chamada é sempre assim, ó. 3 presenças da planilha, mais o ok, tá? Aí, com o tempo, depois eu defino como é que vai valer. Porque como são 2 faltas, quem tiver as 3 presenças na planilha, mais o ok, 2 presenças. Quem não tiver uma coisa nem outra, aí ganha uma presença apenas, tá bom? Se não tiver as 3 planilhas e nem o ok, aí não ganha. Agora o ok não precisa dar agora não, viu? O ok é da hora que os meninos pedem. Naquele momento você tem que estar presente. Esse ok agora não precisa, tá certo? Um monte de ok aí não precisa. Repetir, ó. 10 e 15 pontualmente é uma chamada automática. É isso aqui, ó. Vê se eu consigo fazer aqui com vocês, ó. Ó. Não, nem aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 10. Então, eu faço isso aqui, ó. Cadê? Isso aqui, ó. Tá? 10 e 15, mais ou menos. Aqui não, pontualmente às 10 e 15, né? Cadê aqui, meu Deus? Esqueci como é que faz. Eu clicaria num desses dois. Não, não é aqui, não. É aqui mesmo. Deixa eu ver se é aqui. Pronto, aqui, ó. Cliquei, ó. Exatamente às 10 e 15. Ali por volta de 11 horas e nos 15 minutos finais, tá? Não deu certo aqui não, tá? Aqui não está configurado. Eu clico aqui, aí o programa gera uma lista no Excel com o nome de vocês, tá? Nesse de cima. Oi? Ah, é aqui, né, que eu clico? É aí. Pronto, é aqui. Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Gerei a presença de agora, desse exato momento. Vocês vão ver aqui, ó. Até um trabalhinho por meninos, tá? Não tá vindo aqui, não sei por quê. Tá estranho, porque eu lembrava que eu tinha desinstalado para reinstalar. Mas aparece aqui o nome de vocês, ó, tá? Os meninos estão fazendo isso. Beleza? Aí, quando for... Isso acontece automaticamente. Quer dizer, automático feito por menino, né? Às 10h15, por volta das 11 horas, 11h15, e entre 11h45 e meio-dia. Tá certo? Aí, quem tiver essas 3 presenças, mais o ok, que eles pedem a qualquer hora, eles podem pedir o ok às 11 horas, 11h10, 11h20, final da aula, eles escolhem, tá? Aí, quem tiver as 2, ganha as 2 presenças do dia. Quem não tiver uma ou outra, só ganha uma presença naquele dia, tá bom? Que no final das contas vai ser assim, ó. A frequência vai ter peso 4, e as notas dos trabalhos vai ter peso 6. Ou então menos, né? Presença, peso 3, e os trabalhos, peso 7, já que são muitos trabalhos, tá bom? Isso a gente conversa depois, tá bom? Então, pronto. Por hoje é isso aí. Agorinha, eu vou preparar as questões e vou mandar para vocês, tá? Um questionário com 3 ou 4 perguntas e um outro questionário, uma outra atividade que é pedindo o negócio lá do site do Ministério, tá bom? Então, daqui a 10 minutos, 20 minutos no máximo, vocês vão estar recebendo 2 tarefas no cigarro, beleza? Pronto, não havendo dúvidas, por hoje é só. Havendo dúvidas, pode perguntar. Temos mais 3 minutinhos ainda. E não havendo dúvida, já podemos ir saindo devagarinho, tá? E eu já vou entrar aqui no cigarro para fazer